Olá, leitores da Lendo Livros! Estamos acompanhando alguns anos da vida de Anne Frank através de seus relatos em seu famoso diário, registrado durante a Segunda Guerra Mundial. O Diário de Anne Frank, 1942, novembro, parte 2. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty, até que do céu é um homem simpático. Não estamos decepcionados. Para falar francamente, não acho muito agradável que um estranho use minhas coisas no quarto. Mas, para fazer uma boa ação, todos devemos nos sacrificar. Nada importa se pudermos salvar alguém, diz o papai, e tem toda a razão. Logo no primeiro dia, o do céu perguntou-me uma série de coisas. Por exemplo, quais eram as horas da mulher da limpeza, quais as do banheiro e onde parecia o melhor lugar para tomar banho. Não ria, Kitty, mas no esconderijo todas essas coisas são importantes. Lá embaixo tem tantas pessoas que não conhecem o nosso segredo. É necessário saber bem as horas de trabalho delas para não fazermos barulho. Já expliquei tudo isso ao do céu, mas fiquei espantada por ele ser tão lento. Pergunta as coisas 2 vezes e mesmo assim não as grava. Talvez ainda esteja um pouco atrapalhado. A surpresa foi muito grande e é natural que ele tenha de se adaptar. O do céu tem contado muitas coisas do mundo exterior, de onde partimos há tanto tempo. Tudo o que disse é triste. Inúmeros amigos e conhecidos foram levados das suas casas e um destino terrível os espera. Noite após noite, os automóveis cinzentos e verdes dos militares atravessam as ruas a toda velocidade. Os verdes, a SS alemã, e os pretos, a polícia nazista holandesa. Procuram os judeus. Se encontram algum, levam com toda a família. Trocam, por exemplo, numa porta e, se não encontram lá nenhum judeu, tocam na do vizinho e assim por diante. Às vezes andam com listas de nomes e procuram sistematicamente pelos marcados. Só consegue escapar quem foge a tempo. Às vezes aceitam um resgate, mas são poucos os que conseguem escapar. Fazem hoje o que há muitos anos foi feito com os escravos. Maltratados, torturados, mortos, enfim. O que aconteceu com eles nos tempos antigos está hoje acontecendo com os judeus. Não poupam ninguém, homens, mulheres, velhos, crianças. E nós aqui tão bem guardados. Podíamos fechar os olhos a toda essa miséria, mas estamos sempre em aflição por aqueles que são caros e a quem não podemos dar uma ajuda. Quando estou deitada na minha cama, tão quente e confortável, enquanto as mais queridas amigas sofrem lá fora, talvez expostas ao tempo e à chuva, mortas até, sinto-me quase má. Tenho medo ao pensar em todas as pessoas às quais tanta coisa me liga. E ao lembrar-me de que estão entregues aos mais cruéis carrascos que a história dos homens já conheceu. E tudo isso só por serem judeus. Sua Anne. Sexta-feira, 20 de novembro de 1942. Querida Kitty, estamos todos um pouco desconcertados. Até agora, só recebíamos de vez em quando notícias sobre os judeus. E talvez fosse melhor assim. Quando a Miep às vezes falava do destino trágico de pessoas conhecidas, a mamãe e a senhora Vandam punham-se logo a chorar, de modo que ela achou melhor não contar mais nada. Fizemos muitas perguntas ao do céu e o que ele conta é medonho. É bárbaro. Não se consegue pensar em outra coisa. Será possível que alguma vez mais possamos sair e nos divertir como outrora, mesmo quando tudo isso tiver passado? Mas a verdade é que se transformarmos o nosso esconderijo numa casa de luto, se ficarmos sempre melancólicos, não adianta nada. Nem para nós, nem para os que lá fora sofrem. Não posso fazer coisa alguma, nem sem pensar naquela gente que partiu. Se rio despreocupadamente, me sinto injusta por estar alegre. Mas vou chorar todo dia? Não, não posso. E o desânimo certamente passará.
Além dessas misérias, há outra coisa desagradável. Assunto pessoal e nenhuma importância tem comparado às tragédias das quais acabo de falar. Quero dizer que me sinto tão só ultimamente. Sinto um vazio enorme dentro de mim. Antigamente não pensava muito nisso. Os divertimentos e as amizades tomavam o tempo. Mas agora preocupam-me problemas sérios. Reconheci, por exemplo, isto. O papai, embora me seja tão querido, não pode substituir todo o meu mundo de outrora. Acha que sou ingrata, Kitty? Às vezes, tenho a impressão de não poder suportar mais. Ouvir todas essas coisas horríveis, ter as minhas próprias dificuldades e ainda por cima ser o bode expiatório para tantas coisas que acontecem. Sua Anne. Sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, gastamos eletricidade demais. Ultrapassamos os limites. Temos de fazer economia. Caso contrário, cortam-nos a corrente e ficaremos 15 dias sem luz. Das 4h30 em diante não podemos ler mais. Matamos então o tempo com várias distrações. Adivinhas, ginástica, falar inglês ou francês, ou sobre os livros que acabamos de ler. Com o tempo, tudo se torna monótono. Descobri uma coisa nova. Com o binóculo, posso espreitar os quartos iluminados dos vizinhos da frente. Durante o dia não podemos abrir as cortinas nem 1 centímetro. Mas à noite já pode ser. Eu antes não sabia que os vizinhos são pessoas tão interessantes. Observei alguns enquanto comiam. Numa outra família passava um filme e o dentista bem em frente estava tratando uma velhinha cheia de medo. A propósito do dentista, o senhor do céu, que diziam saber lidar tão bem com crianças e gostar muito delas, é um chato antiquado. A cada passo faz sermões sobre boas maneiras e bom comportamento. Como sabe, tenho a pouca sorte de dividir o quarto com este senhor tão respeitável, e como sou tida como a mais mal educada dos 3 jovens aqui, nem sei como escapar de tantas broncas e alertas. Olha, finjo que sou surda. Mas aguentaria tudo isso se o homem não fosse um grande dedo duro e se não tivesse escolhido a mamãe para as suas reclamações. Assim, recebo primeiro uma bronca dele, depois a mamãe junta a outra, e se estou com sorte, a senhora Wanda também mete o bedelho para me censurar. Ai, Kitty, não é fácil ser a pessoa mais mal educada, ou melhor, o para-raios de uma família escondida que sempre critica e corrige. À noite na cama, quando passo em revista todos os meus pecados e todos os defeitos que me atribuem, me perco nessa abundância de queixas e quase sempre começo a chorar. Ou a rir, conforme a disposição. Depois adormeço com a ideia tola de querer ser diferente do que sou, ou de que não sou como queria ser e que, de fato, faço tudo ao contrário. Queria agir de outra maneira e não ser como sou. Santo Deus! Agora estou embaralhando tudo. Não fique brava. Mas não risco o que está escrito e rasgar a folha também não posso, porque há tanta falta de papel. Seria mesmo pecado. Assim, só posso aconselhar a não voltar a ler a última frase, nem tentar se aprofundar, porque é capaz de não conseguir voltar à superfície. Sua Anne. Fim da segunda parte de novembro de 1942.